Você já percebeu quanto da sua vida foi moldado pelo medo do que os outros vão pensar? Você deixa de falar algo porque tem medo de ser julgado. Deixa de tentar algo porque tem medo de ser criticado. Deixa de mudar porque tem medo de ser chamado de estranho. Deixa de se afastar porque tem medo de parecer frio. Deixa de seguir seus próprios princípios porque tem medo de não ser aceito. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver uma vida que não é realmente sua. Uma vida construída para agradar, para evitar comentários, para não decepcionar, para não ser mal interpretado, para parecer suficiente aos olhos de pessoas que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo com a própria vida. Mas existe uma verdade que o estoicismo ensina com muita força. Você não controla a opinião dos outros. Você não controla o julgamento dos outros. Você não controla o que vão falar sobre você. Você não controla a forma como interpretam suas escolhas. Mas você controla o quanto permite que isso governe sua mente. E talvez esse seja um dos maiores passos para a liberdade interior. Parar de viver como escravo da aprovação. Parar de medir seu valor pelo olhar dos outros. Parar de abandonar sua paz apenas para tentar ser entendido por todos. Porque no fim, uma pessoa que vive tentando agradar todo mundo termina perdendo a si mesma. E quando você perde a si mesmo, nenhuma aprovação externa consegue preencher esse vazio. Neste vídeo, você vai entender por que precisa parar de ligar tanto para a opinião dos outros, segundo os ensinamentos do estoicismo. Não para se tornar arrogante, não para desprezar conselhos, não para virar alguém frio ou fechado, mas para aprender a viver com mais firmeza, clareza, autocontrole e respeito próprio. Porque a sua vida não pode ser conduzida pelo barulho de fora. Ela precisa ser guiada por princípios dentro de você. A primeira lição é: nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. As pessoas sempre vão opinar sobre sua aparência, sobre suas escolhas, sobre sua fé, sobre sua forma de falar, sobre seu jeito de viver, sobre seus sonhos, sobre seus erros, sobre sua mudança, sobre seu silêncio, sobre sua ausência, sobre sua presença. E muitas dessas opiniões vão vir de pessoas que não conhecem sua história inteira, não conhecem suas dores, não conhecem suas batalhas internas, não sabem o que você enfrentou em silêncio, não sabem o preço que você pagou para chegar até aqui. Mesmo assim, falam como se soubessem tudo. E o erro de muita gente é tratar toda a opinião como se fosse uma sentença. Alguém critica e a pessoa desaba. Alguém julga e ela começa a se explicar demais. Alguém não aprova e ela muda de direção. Alguém debocha e ela abandona um sonho. Mas o estoico entende que opinião não é verdade absoluta. É apenas uma interpretação. E interpretações podem ser limitadas, injustas, imaturas e até carregadas de inveja. Por isso, antes de deixar uma opinião entrar na sua mente, pergunte: essa pessoa tem sabedoria para me orientar? Essa crítica tem verdade ou é apenas barulho? Essa opinião vem de alguém que vive aquilo que eu quero viver? Essa pessoa quer me ajudar ou apenas me diminuir? Nem toda voz merece autoridade. Nem todo comentário merece reação. Nem toda crítica merece explicação. Algumas opiniões devem ser ouvidas, outras devem ser analisadas. E muitas devem ser simplesmente deixadas para trás. Sua paz depende da sua capacidade de filtrar o que entra na sua mente. Porque se você abrir a porta para qualquer opinião, sua mente vira uma casa sem dono. A segunda lição é: a aprovação dos outros é instável demais para sustentar sua paz. Hoje alguém te elogia. Amanhã essa mesma pessoa pode te criticar. Hoje alguém te admira. Amanhã pode te interpretar mal. Hoje alguém diz que você está certo. Amanhã pode mudar de opinião. Se a sua paz depende disso, você viverá sempre oscilando. Um dia se sentindo forte, no outro insuficiente. Um dia animado, no outro quebrado por dentro. Um dia confiante, no outro perdido porque alguém não aprovou sua escolha. O estoicismo ensina que aquilo que está fora do seu controle não deve ser a base da sua estabilidade. A opinião dos outros está fora do seu controle. A aprovação dos outros
está fora do seu controle. O julgamento dos outros está fora do seu controle. Então, por que construir sua autoestima em cima disso? Quando você depende da aprovação externa, entrega sua liberdade emocional nas mãos de pessoas instáveis. Basta uma crítica para mudar seu humor. Basta um comentário para roubar seu foco. Basta uma rejeição para você esquecer quem é. Isso não é liberdade, é prisão. A verdadeira força começa quando você aprende a se perguntar: estou agindo de acordo com meus valores? Estou sendo justo? Estou sendo honesto comigo mesmo? Estou fazendo o que precisa ser feito? Estou vivendo com consciência? Essas perguntas importam mais do que tentar adivinhar o que todos vão pensar, porque você nunca vai agradar todo mundo. E se tentar, vai se tornar uma versão fraca, confusa e vazia de si mesmo. A terceira lição é: quem vive para agradar os outros se abandona aos poucos. No começo parece algo pequeno. Você evita falar sua opinião para não criar desconforto. Aceita algo que não queria para não parecer difícil. Ri de uma coisa que não achou engraçada para ser aceito. Finge concordar para não ser excluído. Muda seu comportamento para caber no ambiente. Mas, com o tempo, isso vai custando caro. Você começa a se afastar da sua própria verdade. Começa a não saber mais o que realmente quer. Começa a depender demais do olhar dos outros para tomar decisões. E quando percebe, está vivendo uma vida que parece aceitável para os outros, mas pesada para você. Isso é perigoso, porque uma pessoa que se abandona para ser aceita pode até receber aprovação, mas perde respeito por si mesma. E nenhuma aprovação compensa a perda do respeito próprio. Os estoicos valorizavam viver de acordo com a razão e com a virtude. Isso significa agir conforme princípios, não conforme aplausos. Significa fazer o que é correto, mesmo quando não é popular. Significa manter a postura, mesmo quando ninguém entende. Significa escolher a dignidade, mesmo quando a aprovação seria mais fácil. Você não precisa ser rebelde contra tudo. Não precisa contrariar todos só para parecer forte. Mas precisa parar de trair a si mesmo apenas para evitar críticas. Existe uma diferença entre ser flexível e ser moldado por qualquer opinião. Ser flexível é maturidade. Ser moldado por qualquer julgamento é falta de centro. E uma pessoa sem centro é facilmente controlada. A quarta lição é: as críticas revelam mais sobre quem critica do que sobre quem é criticado. Nem toda crítica nasce da sabedoria. Algumas nascem da inveja, outras da frustração, outras da ignorância, outras do medo, outras da projeção. Muitas vezes, quando alguém critica sua mudança, essa pessoa não está realmente preocupada com você. Ela está incomodada porque sua evolução mostra algo que ela ainda não teve coragem de fazer. Quando alguém critica seu silêncio, talvez esteja incomodado por não ter mais acesso ao seu desequilíbrio. Quando alguém critica sua disciplina, talvez esteja sendo confrontado pela própria falta de disciplina. Quando alguém critica seus sonhos, talvez esteja falando a partir da própria desistência. Isso não significa que toda crítica deve ser ignorada. Uma pessoa madura sabe ouvir, sabe reconhecer erros, sabe aprender, mas também sabe filtrar. O estoico não rejeita toda crítica por orgulho, mas também não aceita toda crítica por insegurança. Ele pergunta: existe verdade nisso? Se existe, ele aprende. Se não existe, ele solta. Simples assim. O problema é que muita gente transforma toda crítica em crise. Alguém fala algo e a pessoa passa dias remoendo, perde o sono, perde a paz, perde a confiança, começa a duvidar de tudo. Mas uma crítica só deve ter o peso da verdade que carrega. Se não há verdade, não carregue. Se há verdade, corrija sem se destruir. Isso é maturidade. A quinta lição é: você não precisa ser entendido por todos. Essa é uma das maiores libertações. Nem todos vão entender sua fase. Nem todos vão entender seu silêncio. Nem todos vão entender sua mudança. Nem todos vão entender seus limites. Nem todos vão entender por que você decidiu se afastar, se disciplinar, se calar ou recomeçar. E tudo bem. Você não precisa transformar sua vida em uma explicação infinita.
Muitas pessoas se desgastam tentando ser compreendidas por quem nunca quis entender. Explicam suas intenções, explicam suas dores, explicam suas escolhas, explicam seus limites, explicam por que mudaram, explicam por que cansaram. E mesmo assim continuam sendo julgadas, porque algumas pessoas não querem entender. Elas querem manter a versão que criaram sobre você. E quando alguém já decidiu te interpretar mal, qualquer explicação vira apenas mais material para julgamento. O estoicismo ensina que sua energia deve ser usada com sabedoria. Explique quando for necessário. Converse quando houver abertura. Corrija quando houver respeito. Mas não desperdice sua paz tentando convencer quem se alimenta da sua necessidade de aprovação. Às vezes, a melhor resposta é continuar vivendo. Continuar agindo com coerência. Continuar sendo firme. Continuar construindo em silêncio. Com o tempo, suas atitudes falam. E mesmo que algumas pessoas nunca entendam, você ainda estará em paz consigo mesmo. E essa paz vale mais do que ser compreendido por todos. A sexta lição é: a opinião dos outros não vive as consequências das suas escolhas. Pense nisso. Muita gente opina sobre sua vida, mas não vai viver o resultado por você. Criticam seus sonhos, mas não vão carregar seu arrependimento. Criticam sua mudança, mas não vão viver sua estagnação. Criticam seu afastamento, mas não sentem o peso das relações que te drenavam. Criticam sua disciplina, mas não vão pagar o preço da sua falta de crescimento. As pessoas opinam por alguns segundos, mas você vive as consequências todos os dias. Então, cuidado ao entregar direção para quem não vai carregar o peso do caminho. É fácil alguém dizer: você não deveria fazer isso. Isso não vai dar certo. Você mudou. Você está exagerando. Você deveria ser diferente. Mas no fim, quem vai deitar a cabeça no travesseiro com as consequências é você. O estoico ouve conselhos, mas não entrega a direção da própria vida para qualquer pessoa. Ele considera, analisa, reflete, mas decide com base na razão, nos valores e na responsabilidade. Porque viver pelos outros parece seguro no começo, mas gera arrependimento no fim. Você pode evitar críticas hoje, mas talvez pague com uma vida que nunca quis viver. E esse preço é alto demais. A sétima lição é: ninguém respeita quem vive implorando aprovação. Existe uma diferença entre ser humilde e ser dependente de validação. Ser humilde é reconhecer que você pode aprender. Ser dependente de validação é precisar que todos confirmem seu valor. Quando você vive perguntando, tentando agradar, tentando ser aceito, tentando parecer perfeito, as pessoas percebem sua insegurança. E às vezes, começam a usar isso contra você. Quem precisa de mais de aprovação se torna previsível. Basta elogiar, e ela se aproxima. Basta criticar, e ela se desespera. Basta ignorar, e ela corre atrás. Basta julgar, e ela muda. O estoicismo ensina domínio próprio. E domínio próprio inclui não entregar sua identidade nas mãos dos outros. Você deve buscar ser uma pessoa melhor, não uma pessoa aprovada por todos. Ser melhor exige princípios. Ser aprovado por todos exige máscaras. E quanto mais máscaras você usa, mais longe fica de si mesmo. Pessoas respeitam quem tem postura, quem tem direção, quem não se vende por aceitação, quem não muda de valores conforme o ambiente, quem consegue ouvir críticas sem desmoronar, quem consegue receber elogios sem se perder em vaidade. Isso é força, não é arrogância. É estabilidade interior. A oitava lição é: você será julgado de qualquer forma. Se você fala muito, vão dizer que você quer aparecer. Se fala pouco, vão dizer que você é frio. Se é gentil, alguns vão dizer que é fraco. Se coloca limites, alguns vão dizer que é arrogante. Se perdoa, vão dizer que é bobo. Se afasta, vão dizer que mudou. Se tenta crescer, vão dizer que está se achando. Se fica parado, vão dizer que não tem ambição. Percebe o ponto? O julgamento é inevitável. Então pare de tentar construir uma vida que escape de todos os comentários. Isso é impossível,
Você não vai controlar todas as versões que criam sobre você. Não vai controlar todas as interpretações. Não vai impedir todas as críticas. Não vai agradar todas as pessoas. Então a pergunta não é: como faço para ninguém me julgar? A pergunta é: eu estou disposto a viver de acordo com meus princípios, mesmo sendo julgado? Essa é a diferença entre uma mente fraca e uma mente livre. A mente fraca muda de caminho a cada olhar. A mente livre ouve, reflete, filtra e continua caminhando. Não porque não sente nada, mas porque decidiu que sua vida não será comandada pelo medo de comentários. A 9ª lição é: você precisa escolher entre ser aceito ou ser verdadeiro. Nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Às vezes, ser verdadeiro vai incomodar. Às vezes, colocar limites vai afastar pessoas. Às vezes, mudar sua postura vai fazer alguns dizerem que você ficou diferente. Às vezes, parar de agradar vai revelar quem só gostava da sua versão disponível, insegura e sem limites. Isso dói, mas também limpa sua vida. Quando você começa a viver com mais verdade, perde algumas aprovações falsas, mas ganha algo muito melhor: paz. Porque agora você não precisa atuar o tempo todo. Não precisa fingir concordância. Não precisa esconder seus valores. Não precisa viver com medo de ser descoberto como realmente é. Uma vida verdadeira pode não agradar todo mundo, mas é mais leve. E os estoicos valorizavam essa coerência. Ser quem você é, com responsabilidade. Agir com virtude. Fazer o que é certo. Melhorar o que precisa ser melhorado. E aceitar que a aprovação externa nunca será uma garantia. Não use a opinião dos outros como bússola. Use seus princípios, porque opinião muda. Princípios sustentam. A 10ª lição é: a liberdade começa quando você para de negociar sua paz por aceitação. Paz não é apenas ausência de conflito. Paz é viver sem se trair o tempo todo. É não precisar fingir para caber. É não precisar se diminuir para agradar. É não precisar se explicar para todo mundo. É não precisar viver ansioso tentando imaginar o que vão pensar. Quando você para de ligar tanto para a opinião dos outros, algo muda. Você respira melhor, decide com mais clareza, fala com mais verdade, se afasta com menos culpa, age com mais firmeza, erra sem se destruir, aprende sem se humilhar, cresce sem pedir permissão. E essa liberdade não tem preço, mas ela exige coragem. A coragem de ser mal interpretado, a coragem de não agradar, a coragem de continuar mesmo sendo criticado, a coragem de não voltar para uma versão menor só porque alguém se incomodou com sua evolução. O estoico não vive buscando aplausos, ele busca viver corretamente. E uma vida correta nem sempre será popular, mas será mais forte, mais firme, mais digna, mais sua. No fim, parar de ligar para a opinião dos outros não significa ignorar todo mundo. Não significa rejeitar conselhos. Não significa virar alguém fechado, orgulhoso ou incapaz de ouvir. Significa apenas colocar cada coisa no lugar certo. A opinião dos outros pode ser observada, pode ser analisada, pode até ensinar, mas não deve governar sua vida. Você precisa aprender a ouvir sem se perder. Receber críticas sem desmoronar. Receber elogios sem se tornar dependente. Ser julgado sem abandonar seus princípios. Ser incompreendido sem se desesperar para provar valor. Porque a verdadeira liberdade não é quando todos aprovam você. A verdadeira liberdade é quando a desaprovação dos outros não faz você abandonar quem está se tornando. A filosofia estoica ensina que o seu maior campo de batalha não está na boca das pessoas. Está dentro da sua mente. É ali que você decide se uma opinião vai virar prisão ou apenas ruído. É ali que você escolhe se vai viver guiado por medo ou por consciência. É ali que você decide se vai continuar buscando aprovação ou se vai começar a construir respeito próprio. Então, a partir de hoje, pare de entregar tanto poder para o julgamento alheio. Pare de viver tentando agradar pessoas que nunca estarão satisfeitas. Pare de se explicar para quem não quer entender. Pare de abandonar seus princípios
para caber em ambientes pequenos, pare de deixar que comentários decidam sua direção. Ouça o que for sábio. Aprenda com o que for verdadeiro. Corrija o que precisar ser corrigido. Mas siga, com calma, com postura, com disciplina, com consciência. Porque uma mente forte não é aquela que nunca ouve críticas. É aquela que sabe exatamente quais críticas merecem atenção e quais devem ser deixadas no caminho. E quando você entende isso, algo dentro de você se liberta. Você para de viver para ser aceito e começa a viver para ser íntegro. Você para de tentar controlar o que pensam e começa a controlar quem você escolhe ser. Você para de buscar aprovação e começa a construir valor real. Essa é a liberdade que o estoicismo ensina, não a liberdade de fazer tudo sem pensar, mas a liberdade de não ser escravo da opinião de ninguém. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa parar de viver preso ao julgamento dos outros. E escreva nos comentários: eu não vivo pela opinião dos outros,